Olá, bem-vindos! Hoje o nosso tema é um daqueles que, sabe, à primeira vista parece uma coisa, mas quando a gente olha de perto, É bem mais complexo. muito mais. A gente vai falar da saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do chamado caso Master no STF. Parece só uma troca de nomes, né? Mas a análise que a gente tem em mãos sugere que tem uma engrenagem jurídica e política gigantesca por trás disso. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa engrenagem, porque o Supremo teria, segundo a fonte, criado um procedimento totalmente novo, sem previsão em lei, só para essa saída. O que isso revela, né? O que isso revela sobre a dinâmica lá dentro e, claro, quais são as consequências para todo mundo que está envolvido nessa história. Exato. O ponto de partida da nossa fonte é que essa decisão não foi um ato administrativo qualquer, sabe? Foi uma estratégia. Uma estratégia muito bem calculada, com objetivos claros. E qual seria o objetivo? A tese central é que foi uma manobra de blindagem, para, de um lado, proteger o ministro e, de outro, invalidar provas que poderiam aparecer no futuro. É nos detalhes dessa operação que a gente vai mergulhar. Certo. Então vamos começar pelo que mais chama atenção na análise, que é justamente a forma como o ministro Toffoli saiu do caso. Que foi bem atípica. Totalmente. Num processo normal, como um relator sai de um caso? Quais são, assim, as regras do jogo? Então, as regras são bem claras, né? Elas existem há muito tempo. Basicamente, um juiz ou ministro tem duas maneiras de sair de um processo. Ok. A primeira é quando ele mesmo se declara suspeito ou impedido. Ele mesmo. Sim, ele percebe que tem alguma relação pessoal com as partes, amizade, inimizade, interesse na causa, algo que, comprometa a imparcialidade dele. Certo. Ele levanta a mão e diz, olha, não posso julgar isso aqui. E a segunda forma? A segunda é quando ele não faz isso, mas as outras partes no processo, ou até o próprio tribunal, percebem o problema. E aí? Aí o colegiado, ou seja, os outros ministros, eles votam e decidem que ele está sim suspeito ou impedido. E aí afastam ele do caso. São só esses dois caminhos previstos em lei. Se os caminhos são só esses dois, tão claros, o que o STF fez de diferente? E aqui está o pulo do gato da análise. Em vez de usar uma dessas duas portas, os outros 10 ministros se reuniram e publicaram uma nota conjunta. Uma nota? Uma nota. E nessa nota, eles criaram uma terceira via. Algo que a fonte chama de uma invenção processual, que foi a saída do Toffoli por consenso do colegiado. Consenso? E o mais importante, a nota deixa explícito que ele não é nem suspeito, nem impedido. É um procedimento que simplesmente não existe no nosso código. Foi criado ali, na hora, para aquele caso. Agora a coisa começa a ficar realmente interessante. Se já existiam os caminhos legais, por que criar um do zero? Qual a motivação que a fonte aponta para essa criatividade toda? Aponta. E segundo a fonte, a motivação é dupla e muito estratégica. O primeiro grande objetivo seria proteger o ministro Toffoli de um futuro processo de impeachment. Impeachment? Nossa, mas como uma coisa leva a outra? A ligação é tão direta assim? É diretíssima. Pensa assim, se os ministros tivessem seguido a regra e declarado Toffoli formalmente como suspeito ou impedido, Certo. a consequência legal, automática, é que todos os atos que ele praticou no processo seriam considerados nulos. Peraí. Nulos? Tipo, tudo que ele fez é apagado? As ordens de busca, quebra de sigilo, tudo isso volta para estaca zero? Exatamente, como se nunca tivesse acontecido. E é aí que mora o perigo para ele, entende? Ah, Um ministro que atua num processo sabendo que está legalmente impedido, ele não comete só um erro. Isso pode ser enquadrado como crime de abuso de autoridade. e abuso de autoridade. Por um ministro do STF, é a matéria-prima para um pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Uau! Agora a jogada fica muito clara. Ao criar essa saída por consenso e fazer questão de dizer que ele não é suspeito, eles na prática constroem uma muralha. Exato. Evitam a anulação dos atos e, de quebra, fecham a porta para o impeachment. É uma blindagem jurídica de fato. Perfeito. A nota é um escudo. Mas essa blindagem, de acordo com a análise, tinha um segundo objetivo, talvez tão importante quanto o primeiro. Que seria?
preparar o terreno para anular provas futuras. Provas futuras? Que provas? Provas que foram encontradas nos celulares do principal investigado do caso, o empresário Vorcaro. Certo. Nesses celulares, a perícia achou mensagens que mencionam não apenas o Dias Toffoli, mas também o ministro Alexandre de Moraes. Ah, então a coisa se expande. Exato. A estratégia, então, seria já criar a narrativa de que essas provas são ilegais. E o argumento para isso eles já começaram a construir. E qual é esse argumento? O de que a Polícia Federal teria investigado os 2 ministros sem autorização do Supremo. E aqui entra um conceito que todo mundo ouve falar, né? O foro por prerrogativa de função. O famoso foro privilegiado. Vale a pena a gente parar um segundo nisso. O que isso significa na prática, para quem não é da área? Claro. De forma bem simples, o foro privilegiado diz que certas autoridades, tipo o presidente, parlamentares e, claro, ministros do STF, só podem ser investigadas e julgadas por um tribunal específico. No caso dos ministros, o próprio STF. Entendi. A Polícia Federal, por exemplo, não pode simplesmente acordar e decidir abrir uma investigação sobre um ministro do Supremo. Ela precisa de uma ordem da própria corte. Certo. Então a tese deles é: a PF achou nossos nomes e continua investigando por conta própria, o que não poderia ter feito. Logo, a prova que veio daí é ilegal e tem que ser descartada. Para ele e para o Moraes lá na frente. É uma arquitetura impressionante, de fato. E com a saída do Toffoli, o caso foi para o ministro André Mendonça. Muita gente poderia pensar: ah, ótimo, um novo relator, vida nova para o processo, né? Sim, seria uma expectativa lógica. Ele tem um perfil visto como mais conservador, talvez mais linha dura. Isso não poderia ser uma coisa boa para a investigação? Poderia, mas a fonte que a gente está analisando joga um balde de água fria nessa esperança. O ceticismo do analista é enorme. E por quê? Quais são os pontos que alimentam essa desconfiança toda em relação a ele? Bom, o primeiro é o mais óbvio. André Mendonça foi um dos 10 ministros que assinaram a tal nota conjunta. A nota que blindou o Toffoli. Exato. Ou seja, ele não só concordou, como participou ativamente dessa manobra. E tem mais. Ele também veio a público criticar a PF, reforçando a tese de que a investigação sobre os colegas foi ilegal. Então ele já se posicionou, né? Alinhado com a estratégia de defesa. Completamente. Ok, a participação dele na manobra já é um sinal forte. Mas a análise vai além disso, certo? Sim, a análise mergulha no histórico profissional dos dois. E aponta que o Mendonça foi assessor direto do Toffoli na Advocacia Geral da União, a AGU. Chegou a ser chefe de gabinete dele. Ah, tem essa conexão? E não para por aí. A fonte lembra que Mendonça coordenou a publicação de um livro em homenagem ao Toffoli. Um livro que teve como coautor ninguém menos que Alexandre de Moraes. O outro ministro citado nas mensagens? O próprio. Mas só um minuto. O fato de ele ter trabalhado com o Toffoli anos atrás na AGU, isso por si só já desqualifica? O mundo jurídico em Brasília é bem pequeno, né? As pessoas se cruzam, trabalham juntas. A fonte não estaria forçando um pouco a barra, ou quase uma teoria da conspiração? Poderia ser. E a sua pergunta é ótima porque força a gente a analisar a qualidade do argumento. A resposta da fonte é que não é um fato isolado, sabe? É o conjunto, então? Exato. A análise argumenta que você precisa somar essa relação profissional antiga ao fato dele ter assinado a nota, de ter criticado a PF. É um padrão de comportamento, não uma coincidência. Entendi. Para completar, o texto ainda cita um outro caso em que o Mendonça teria demorado para agir. Um mandado de segurança que, na visão do autor, poderia ter freado a chamada trama golpista, usando essa inércia como mais um tijolo nesse muro de desconfiança. Entendi. A argumentação é baseada num padrão, não num evento isolado. Ok, então a gente tem essa mega operação para blindar os ministros e uma desconfiança enorme sobre o novo relator. Mas toda ação tem uma reação, né? Qual foi o efeito colateral disso tudo no processo em si? E é aqui que a análise aponta para um paradoxo jurídico fascinante. Uma consequência talvez não intencional, que muda todo o jogo. Se a gente conectar tudo, para salvar o ministro Toffoli do risco de impeachment, os outros 10 ministros precisaram afirmar com todas as letras que ele não era suspeito nem impedido. Certo. Certo. Essa foi a base da blindagem. Pois bem. Ao fazerem isso, eles também afirmaram que
todos os atos praticados pelo Toffoli no processo eram, e aqui eu cito a nota, legítimos e legais. Legítimos e legais. E se todos os atos são legítimos e legais, Espera, isso inclui as ordens de busca, a quebra de sigilo do celular do empresário, a perícia, quer dizer, as provas contra o réu. exatamente, tudo. Se os atos do relator são válidos, as provas que nasceram desses atos também são válidas. Caramba, que xadrez! Então, ao validar os atos do relator para protegê-lo, o STF acabou validando por tabela todas as provas que foram colhidas contra o réu principal. É exatamente esse o paradoxo. A fonte usa uma expressão bem forte. Diz que, para proteger seus membros, o STF entregou Volcaro aos leões. Nossa! A manobra que protegeu os ministros acabou cimentando as provas contra o réu. A situação dele, que já era complicada, ficou dramaticamente pior. Porque agora as principais provas contra ele foram validadas pela mais alta corte do país. No mesmo ato que protegeu um dos seus. Uma ironia jurídica com consequências que podem ser devastadoras para a defesa dele. Isso deixa o réu numa sinuca de bico. A análise sugere alguma saída para ele nesse cenário? Sim, e a sugestão é bem direta, sem rodeios. A fonte diz que a única chance de Volcaro se salvar agora é buscar uma delação premiada. Uma delação? O argumento é que ele foi usado e depois traído pelo sistema, que se protegeu e deixou ele exposto. Colaborar contando tudo seria a única maneira de reduzir os danos e, na visão do analista, talvez até salvar o Brasil. Chega nesse ponto? Chega. A fonte é tão enfática que chega a sugerir uma campanha com a hashtag Delata Volcaro. Uau, que situação extrema. Deixa uma sensação de que o sistema está fechado em si mesmo, né? Se a própria corte age para se proteger e o réu só pode se salvar dedurando o esquema, quem fiscaliza os fiscais? Não deveria ter um contrapeso? Deveria. E na nossa Constituição, esse freio de arrumação é o Senado Federal. É o Senado que tem o poder de processar e julgar um ministro do STF por crime de responsabilidade. Em teoria, seria o órgão a ser acionado. Mas Mas é aqui que a análise aponta para o que talvez seja o nó mais difícil de desatar. O pessimismo da fonte é total. e por quê? O que impediria o Senado de agir? Segundo a fonte, o problema é que o comando do Senado estaria ele mesmo implicado na trama. Como assim? A análise afirma que o nome do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também aparece nas investigações. A fonte cita que o irmão dele teria autorizado um aporte gigantesco de 400 milhões de reais em um fundo de investimento ligado ao Volcaro. Nossa, Se isso for verdade, a liderança do órgão que deveria fiscalizar o STF estaria com o rabo preso na mesma investigação. o que anularia qualquer chance de uma ação séria, o fiscal estaria comprometido. Exatamente. Uau! Isso amarra todas as pontas de uma forma bem preocupante. Vamos tentar recapitular essa teia. A gente começou com uma saída que parecia simples de um ministro de um processo. Mas que a fonte diz que foi feita por um consenso que não existe na lei. Exato. E que essa manobra teria o objetivo de blindar Toffoli de um impeachment e, ao mesmo tempo, criar uma tese para anular provas futuras contra ele e Moraes. Vimos também a desconfiança que paira sobre o novo relator, o André Mendonça, por conta dos seus laços e ações passadas. E aí vem o grande paradoxo. Para proteger os ministros, a corte validou todos os atos, o que acabou fortalecendo as provas contra o réu, o Volcaro. Deixando ele numa situação quase insustentável. E por fim, a análise aponta que o único poder que poderia fiscalizar tudo isso, o Senado, estaria de mãos atadas porque sua própria liderança estaria envolvida. Exato. É um quadro bastante complexo. E ele nos deixa com uma questão de fundo para refletir, né? A fonte que a gente analisou hoje pinta o retrato de um cenário onde a mais alta corte de justiça do país parece se sentir à vontade para criar suas próprias regras processuais. À margem do que diz a lei, com o objetivo claro de garantir a autoproteção dos seus membros. E, ao mesmo tempo, o poder que deveria servir de freio, o legislativo, estaria paralisado, supostamente por também estar envolvido nos mesmos fatos. É, Precisamente. E a questão que fica no ar é,
O que acontece com aquele princípio fundamental de que todos são iguais perante a lei, quando as instituições que deveriam garantir isso parecem mais preocupadas em se proteger? Para onde vai o equilíbrio entre os poderes, quando um poder parece legislar em causa própria e o outro, que deveria fiscalizar, se omite? É uma pergunta que ecoa muito além dos corredores dos tribunais.